Meus irmãos, sejam bem-vindos, que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa, que possam receber tudo aquilo que aqui vieram buscar. Aqueles que aqui retornam, que Jesus os abençoe. Boa noite aos nossos irmãos internautas, que estão conectados via internet, pela página espiritismosul.org.br. Antes de iniciar o trabalho da noite, gostaria de comunicá-los que sábado, a nossa irmã Cilda, mais conhecida como Cildinha, a que comandava a passagem de vocês para a cama de passes, partiu para o mundo espiritual. Que Deus a abençoe nesse momento. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos, te pedimos a tua luz, o teu amparo, para que possamos vibrar no teu amor nesta noite. Por esta grande oportunidade que nos é dada de estudo, de ensinamento, para buscarmos a nossa evolução espiritual. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Estamos em mais um mês. É julho. Que este mês seja um mês cheio de paz. Que seja carregadinho de bênçãos, com sabor de vitórias. Que o amor de Deus seja o calor para aquecer nossos corações neste mês de inverno. Que os nossos sonhos se concretizem. Que tudo de bom nos aconteça. E que somente o que vier de Deus prevaleça conosco. Bem-vindo mês de julho. A maioria de nós, seres humanos, estamos vivendo na atualidade dias de grande descontrole emocional e também de descontrole espiritual. Pelo nervosismo, pela irritação, sentimentos esses que vão nos tumultuando desfreadamente nosso sentimento, nossas ações. E com isto vem a nos perturbar as nossas áreas do nosso comportamento e da nossa convivência social. Chega ao ponto de gerar tantos desequilíbrios emocionais conosco, permitindo que todas as pessoas que estão envolvidas no nosso meio mal conseguem nos suportar, conseguem suportarem-se, explodindo por motivos irrelevantes, sem equilíbrio emocional. Nesses momentos atuais, os seres humanos assustadoramente estão aumentando a sua agressividade,
pelo seu nervosismo, pela sua irritação frequente, com isto, ficamos estressados. É um estresse muito grande. Sem que haja, ao menos que façamos um programa de reequilíbrio para a nossa convivência, a nossa harmonização. Quando nós percebermos este nervosismo, e quando a irritação estiver se instalando dentro de nós, é um sinal de que o nosso estresse está encaminhando-nos para que nós tenhamos uma grande depressão. Porque uma vez que ela se instala dentro de nós, ela traz a obsessão. E essa obsessão, ela nos traz consequências desastrosas pelos nossos caminhos da nossa subjugação. E posteriormente, ela faz com que nós tenhamos desequilíbrios alarmantes de descontroles. Por isso, quando isso acontecer conosco, quando nós percebermos esse descontrole, não estrague o seu dia com mau humor, com a ira, porque essa ira vai nos levar ao tédio. E isto tudo fazem com que nós venhamos a destruir, nos criando uma grande desolação. Ficamos angustiados, a angústia se cria dentro de nós e nos provoca insegurança. E junto com as pessoas que estão junto conosco, ao nosso redor. Nós não podemos esquecer que para que nós possamos vencer a nossa dor, nós precisamos conhecer primeiramente os nossos objetivos. Nós precisamos administrar o nosso interior. Quando nós fizermos isso, quando nós agirmos dessa maneira, nós conseguiremos amenizar, vivenciar estes sentimentos negativos com muita firmeza e convicção. E a mensagem de hoje, meus irmãos, nos fala do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado aos aflitos. A ira, a raiva, mau humor. Vamos analisar um por um desses tópicos, desses sentimentos negativos. Nós estamos na Terra, neste plano, em uma escola, para aprendermos, para evoluirmos. E todo aquele que compreender este significado da luz maior que nós possuímos, todo aquele que for solidário, aquele que respeita os seus semelhantes, for respeitoso, for justo, este homem estar sempre pronto a renunciar o seu eu agressivo. Portanto,
A nossa vida é dedicação ao trabalho. É compreendermos, é termos serenidade, esperança, resignação, a calma, o perdão, buscarmos o amor, a paz, sermos humildes, buscarmos permanentemente a nossa renovação interior, a nossa transformação, e estarmos alegres constantemente. Ensinamentos esses que há mais de 2000 anos Jesus nos trouxe em seu Evangelho. E será que nós estamos utilizando no nosso dia a dia? Será que nós estamos colocando em prática esses ensinamentos? Quando nós nos sentirmos que o nervosismo está tomando conta de nós, nós precisamos reagir. Nós não podemos nos descontrolar, achando que aquele que está na nossa frente é um saco de pancadas, que nós podemos agredi-lo, nós podemos largar a nossa irritação. Nós precisamos tomar conta de nós, tomar conta dessa situação. Nós precisamos reagir. Nós precisamos procurar em nosso interior esses sentimentos que eu vos falei acima, que Jesus nos ensinou. Nós precisamos vivê-los. Nós precisamos revisar esse nosso momento de ira, de descontrole. Precisamos buscar os nossos ideais. Nós não podemos nos revoltar. Mas sim, nós temos que continuar caminhando com determinação. Porque aquela pessoa que está na nossa frente do lado, eles também têm sentimento igual a nós. Eles precisam do nosso carinho, do nosso apoio. Nós precisamos orar. Porque a prece, junto com a vigilância dos nossos pensamentos, ela se transforma em caridade, ela se transforma em amor, em humildade. Quando nós fizermos isso, ela já traz as respostas a todos os desequilíbrios, as questões humanas, que elas são de maneira ideais para esse nosso momento de desequilíbrio. Será que quando nós estamos nervosos, irritados, brabos, nós já paramos para pensar e nos perguntar o porquê dessa nossa agressividade? O porquê do meu nervosismo? O porquê desta minha conduta? Nós esquecemos de fazer isso porque nós achamos que quanto mais nos falarmos, colocar para fora, nós vamos estar nos aliviando, mas nós vamos estar prejudicando o nosso irmão da nossa frente. Aí vem a proposta de Jesus, que há mais de 2000 anos ele esteve aqui conosco, nos ensinando e nos falando sobre o perdão das ofensas. Pedro perguntou a ele: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. Por quê? 70 vezes 7 é 490. E nós vamos precisar desses 490 perdão para nós.
E também ele referiu-se aos esquecimentos desses sintomas que tanto mal nos causa, nos mostrando que quando nós vivenciarmos os seus ensinamentos, nós vamos encontrar um caminho seguro para que nós possamos vencer através do amor. Quando ele nos pede que nós devemos de amar os nossos inimigos e tratá-los com amor, com bondade, porque nós queremos ser tratados também com amor e com bondade. Se nós fizermos desta maneira, meus irmãos, nós iremos, no momento, anular este mal. Nós estaremos tirando dentro de nós esta chaga chamada ira. Ficaremos alegres, felizes. Mas e quando nós estamos com a ira e vamos lá buscar a raiva, que ela está do ladinho, e armazenamos a raiva para conosco, que também ela é conhecida como ira, como cólera, irritação, ficamos nervosos, tudo isso, né? Elas são muito conhecidas por nós no momento atual que nós vivemos. Porque quando nós estamos direcionando a nossa ira, a nossa raiva, estaremos também armazenando, juntando junto com ela muitos problemas. Ela vai comprometer a nossa saúde junto do nosso irmão, aquele ali que nós estamos com raiva e disparando esta raiva para ele. Vai prejudicar o seu dia a dia, o seu comprometimento com o seu trabalho, com as pessoas, que essas pessoas convivem conosco. E cada vez mais essas pessoas vão se afastando, vão nos deixando sozinhos. E nós vamos atrair irmãos indesejáveis, irmãos desencarnados que ainda não conseguiram evoluir, não conseguiram vivenciar o amor. Estaremos rodeados para com eles de sentimentos negativos. Quando acontecer este momento para conosco, este momento de fúria, também pelo nosso não pensar, nós poderemos fazer algo que nós iremos no futuro nos arrepender amargamente. Coisas impensáveis, porque deixamos nos envolver, nos levar pela raiva. Quantos assassinatos nós não presenciamos no decorrer deste ano, dos anos que passaram, no dia a dia? Quantas brigas, quantas separações são causadas por esses sentimentos que nós deixamos acumular, nós deixamos penetrar dentro de nós? A nossa maior dificuldade para eliminá-los é que quando isso acontece, nós colocamos a responsável no outro, no próximo. Aí que está o nosso erro. Sempre que a raiva, a ira, está junto conosco, elas nos visitam. Tudo isso, quando vem nos falar, nós dizemos o quê? Ah, foi por causa do fulano, do ciclano, que eu fiquei com raiva, com ira. Sempre botamos a culpa no próximo. Mas nós precisamos controlar. Porque é a nossa responsabilidade esse momento. Controlar nossos sentimentos. Para que possamos passar um dia harmonioso com a família,
com os amigos. Nós iremos estar em paz. Tudo isso que eu estou falando aqui, existe um culpado. O orgulho. É o orgulho que ainda armazenamos, que nós não conseguimos nos libertar, tirar aqui de dentro, que ele está lá de dentro, e cada vez mais ele aumenta. O nosso egoísmo, nós somos egoístas demais. Nós não aceitamos que nós temos, que nos falem que nós temos defeitos, nós não aceitamos, ficamos bravos. E que o próximo é que tem o direito de errar. Ele também erra do que nós. Porque a nossa visão estreita do mundo atual nos leva a nós cultivarmos a raiva, a cólera. Aí vem o Consolador prometido de Jesus, a doutrina espírita, que ela vem nos esclarecer. Ela veio a nos dizer que nós somos espíritos em evolução, que estamos aqui para aprender, para evoluir. Porque tudo isso que trazemos junto conosco são resultados de nossos passados distantes, que ainda guardamos dentro do nosso interior. Porque não foi Deus que colocou esses defeitos. Foi nós que cultivamos eles. Foi nós que construímos. Mas nós precisamos eliminá-los dentro de nós. A partir do momento que nós fizermos a nossa reforma interior. A partir do momento em que nós aceitarmos o nosso irmão com seus erros, com seus defeitos. A partir do momento que nós iremos amá-los. Aí, neste momento, quando nós começarmos a compreendê-los, teremos uma visão mais ampla da vida. E o mau humor, meus irmãos. Será que nós possuímos esse defeitinho pequeno? Quantas vezes nós escutamos aquela palavra, mas tu está de mau humor hoje? Mas tu está isso? E nós dizemos, eu não, é você. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, ele diz na psicografia do Chico, o seu mau humor, o nosso mau humor modifica a vida. Mas será que realmente não modifica? Será que alguém de nós que passa todo o tempo reclamando da vida das pessoas, daquelas coisas que nós achamos que não está bom para nós, será que quando nós fazemos isso não vem a provocar uma grande mudança no nosso dia a dia? É lógico que ela faz uma grande mudança, porque o mau humor, como o desânimo, o desespero, a revolta e tantas outras emoções similares, tem sim uma grande influência conosco no nosso dia a dia. Elas modificam a nossa vida. Uma pessoa mal-humorada, ela afasta as pessoas à sua volta, afasta os amigos, até os animais. Ela cria inimizades. E
com isso ela dá abertura para que os espíritos menos evoluídos passem a prejudicá-la. São por essas e outras razões que podemos chegar à conclusão que o mau humor e todos os outros citados acima, que são maus sentimentos, precisamos tirá-lo do nosso dia a dia. Precisamos tirá-los da nossa, para que eles não possam fazer parte da nossa vida. Mas como fazê-lo se nós estamos constantemente cometendo erros? Porque o mau humor ele não é só prejudicial para nós, mas também para aqueles que convivem conosco, que nós vamos afetá-los, eles também ficarão com mau humor. Quantas pessoas, quantos irmãos no dia a dia precisam de um sorriso, precisam de um alô, bom dia. E nós, com a nossa cara amarrada, passamos reto, deixamos aquele rio de mau humor e afeta a pessoa. Não custa nada nós dar um sorriso, é maravilhoso. Dar um bom dia, cumprimentar aquelas pessoas, principalmente as que convivem conosco. Que elas precisam desse contato, desse carinho. Quantos precisam de um abraço, de um consolo? Nesta difícil caminhada que nós nos encontramos. Por que nós perdemos tantas oportunidades? Quando esses sentimentos, como o mau humor, não irá resolver nada, irá nos prejudicar. Portanto, meus irmãos, esforcemo-nos o quanto podemos para podermos estar felizes, aceitando os obstáculos do dia a dia, os nossos desafios, aceitando aquela pessoa difícil que convive conosco, amparando aquele irmão que erra, aquele filho que comete erro, aqueles nossos pais que já estão velhos, fragilizados, amando-os com respeito, com dignidade. Isso é que nós precisamos fazer. Precisamos da paciência. Ah, paciência. Precisamos nos resignar. Resignação leva ao perdão. E quando esses sentimentos estiverem armazenados dentro de nós, pense nesta mensagem linda que eu vos trouxe, para que possa modificar o seu dia a dia. Não estrague o seu dia. Você já experimentou alguma vez aquele amanhecer sombrio em que tudo lhe parece amargo? Esses dias aparentemente têm os mesmos aspectos para todos nós, mas são vividos de maneira diferente, variando de indivíduo para indivíduo. Alguns ficam tristes e quase calados. Buscam isolar-se para evitar qualquer contato com alguém que lhes faça perguntas sobre o que está acontecendo, por que está assim, etc. Outros deixam o mau humor dirigir seus passos e em poucos minutos azedam todo o ambiente em que se encontram. Distribuem gestos bruscos, falam com irritação,
respondem com azedume, culpam os outros por tudo de errado que acontece. E a resposta para comportamentos desse tipo logo se faz sentir no organismo, em forma de azia, enxaqueca, dores musculares, entre outros males. E o pior de tudo é que nem sabemos o porquê de tanta irritação. Não paramos um pouco para meditar sobre a situação em que nos encontramos, nem para mudar o curso dos acontecimentos. De maneira irrefletida, estragamos o nosso dia movidos por um estado d'alma que nos toma de assalto e no qual nos deixamos mergulhar sem refletir. Passados esses momentos amargos, fica uma desagradável sensação de mal-estar, de indisposição, de sentimentos feridos, de relacionamento comprometido. Assim, se você sentir que está diante de uma manhã sombria, de um momento amargo, vale a pena tomar medidas urgentes para não se deixar cair nas armadilhas. Se ainda está em casa, faça uma prece antes de sair. Se estiver no trabalho, busque um local que lhe permita ficar só por um instante. Respire fundo e eleve o pensamento a Deus, rogando forças e discernimento para não se deixar levar por circunstâncias desagradáveis. Lembre-se sempre que todos temos momentos difíceis e que só depende de nós complicá-los ainda mais ou sair deles com sabedoria e bom senso. Lembre-se ainda que por mais difícil que esteja a situação, ela será tragada pelas horas e substituída por momentos mais leves e mais felizes. Por essa razão, nunca valerá a pena estragar o seu dia. Pense nisso. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. O principal que devemos de fazer, meus irmãos, é amarmos cada vez mais uns aos outros. Porque a vida, ela não manda telegrama, ela não telefona quando iremos deixar e partir para o outro lado. Portanto, as provocações de qualquer natureza são doenças contagiosas que, se nós aceitarmos, produzirão em nós inevitáveis desequilíbrios e teremos pesados desajustes no nosso dia a dia. Junto, no meio, em que neste momento elas irão se alastrar, terão consequências imprevisíveis e de difícil erradicação. O provocador é alguém de mal consigo mesmo, de mal com a vida, de mal com as pessoas que estão à sua volta. E por isso mesmo essa pessoa não descansa enquanto não vê espalhada em torno de si os sentimentos, as vibrações tóxicas
do azedume, do mau humor, da anarquia, irradiando o mal. E com isso fazer com que atinja todos quanto essa pessoa puder. Sentir feliz porque eles estão produzindo polêmicas de discussão por qualquer coisinha. Agindo normalmente, que não se coadjuntam com as suas loucuras, loucuras essas que são irrefletidas em predisposições. Com tudo isso, estão demonstrando a sua cegueira espiritual, que não aprenderam ainda os ensinamentos do Mestre Jesus. E muitas vezes ele se acha desrespeitando as opiniões dos outros. Nós precisamos urgentemente modificar esses sentimentos, essas situações inúteis que de nada positivo nos proporcionarão. É no momento que nós vamos adotar o nosso verdadeiro sentimento, nosso verdadeiro comprometimento cristão, construindo a paz. E essa paz vamos espargir ao mundo, às outras pessoas. Vamos trazer esperanças, iluminando aquelas consequências dos equívocos que surgirem no nosso caminho. Aí nós estaremos agindo como um legítimo cristão. Seremos o mensageiro da Boa Nova. Jesus, nosso modelo e guia, constantemente ele foi provocado pelos inimigos da luz. Manteve-se paciente de um alto padrão de entendimento. Distribuiu o amor para todos aqueles que precisavam dos recursos da compaixão, da misericórdia. Sigamos o seu exemplo. Todos os dias nós somos convocados ao despertar para uma nova realidade. Portanto, não estrague o seu dia. Viva em paz, com amor, amando, perdoando. É isso que Jesus quer que nós façamos. Muita paz, muita luz. Que Deus os abençoe e que assim seja. Elevamos nosso pensamento novamente a Deus e a Jesus para fazermos nossas irradiações, nossos pedidos e agradecimentos. Agradecemos a Ti, ó Pai, por essa grande oportunidade que foi nos dada hoje, de aqui estarmos aprendendo os Teus ensinamentos, Teu Evangelho, para que possamos evoluir, para que possamos progredir. Te pedimos pelas pessoas que encontram-se nos hospitais, com doenças, com dores, com sofrimento, nos seus lares, que Tu possas se fazer presente, direcionando a eles o remédio para a cura, para o convívio com seus familiares, com seus amigos. Te pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas, que o perdão, a resignação os envolva. Te pedimos pelas famílias que encontram-se em conflitos e desavença, que o amor
Que a paz faça-se presente junto a eles. Por todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento está direcionado a eles. Pelo nosso Brasil, pelos nossos políticos. Que a misericórdia divina esteja junto a eles. Para que o nosso anjo Ismael abençoe nossa nação. Para que possamos evoluir, para que possamos progredir. Que esse é o nosso objetivo. Te pedimos por nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual. Que a tua misericórdia divina os ampare, pelos nossos familiares, pelo mundo que pedimos nesse momento. Que possamos sair daqui amparados e protegidos, de retorno aos nossos lares. E com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, damos por encerrada a parte doutrinária dessa noite.